Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal! E hoje eu vou gravar assim, nessa vibe Silvio Santos, porque simplesmente eu não tenho lugar para prender o meu microfone que fique perto da minha boca. Então eu vou falar assim, tal qual uma apresentadora, até porque hoje o assunto é incrível, então eu tô me sentindo incrível também. Hoje é a parte 2 do vídeo de colorimetria, mais especificamente a parte de temperatura e harmonia de cores. Uma pessoa que entende de temperatura e harmonia de cores, ela consegue usar qualquer look, consegue fazer qualquer maquiagem, mesclar qualquer acessório. É um negócio assim, é uma libertação. Então não é só para quem é maquiador. Para você que gosta de se arrumar e se maquiar, é muito importante entender de harmonia de cores e de temperaturas. Então, para quem não me conhece, eu sou Vicky Mebarak, maquiadora há 15 anos e esteticista cosmetóloga. E aqui nesse canal você vai aprender sobre tudo a respeito da área da beleza. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. No último vídeo, a gente finalizou iniciando temperatura e um pouquinho de harmonia. E hoje a gente vai adentrar profundamente nesse assunto. A temperatura da cor trata-se de uma percepção ou uma sensação visual que a cor transmite. E não tem a ver com a sensação física real da temperatura do ambiente ou da temperatura corporal. É, na realidade, uma ideia que a cor transmite de estar quente ou frio. As cores frias são, em sua essência, azul, roxo e verde. E o azul é a única cor primária que é fria. Lembra que a gente falou no último vídeo das cores primárias, secundárias e terciárias? E até mencionei quaternárias. Se você ainda não viu, volta lá. Então, se o azul é a única cor fria primária, quer dizer que essas outras cores secundárias que são frias necessariamente vêm da mistura com o azul. Já as cores quentes incluem o vermelho, o amarelo e o laranja. E o vermelho e amarelo, apesar de serem duas cores, criam a única cor secundária que é quente, que é o laranja. E se você reparar, diferente do azul, a cor laranja é criada pela mistura de duas cores quentes e não pela mistura de uma cor fria com uma cor quente, como é o caso do roxo e do verde. Bom, pelo menos não nesse primeiro momento. Lá na frente você vai ver que o laranja pode ser frio também. Mas calma, não pira, vamos por partes. Aí você pode estar com uma dúvida aí, que parece bobagem, mas eu quero falar a respeito. Se existem cores quentes e frias, existem cores que são mornas ou neutras? Ao meu ver, existir uma cor morna ou não vai depender do seu ponto de vista quando a gente for conversar lá na frente. Já as cores neutras, elas realmente existem. E antes que você fique em dúvida, não é um marrom. Eu acho que nisso de falar que não é um marrom, ao invés de tirar sua dúvida, eu te deixei com mais dúvida, não? Calma, marrom pode ser neutro, mas não é uma cor necessariamente neutra. Diferente, por exemplo, da cor cinza, que é a cor mais neutra que existe, porque vem de outras duas cores que são consideradas neutras, o branco e o preto. Claro que hoje, né, com a moda e tudo mais, toda hora lançando cores diferentes, a gente tem ali o off-white, alguns beges que são praticamente brancos, mas a gente ainda não está entrando nesses pormenores. Estamos falando da cor original, da cor matiz. E se você não sabe o que é matiz, te aconselho a voltar no primeiro vídeo, tô te avisando. Mas por que o marrom não é uma cor neutra, se a gente sempre entendeu o marrom como uma cor neutra? O marrom, na verdade, minha gente, ele pode ser quente ou frio também. Lembra que o marrom ele é formado a partir das três cores primárias? Então, dependendo da intensidade de vermelho, amarelo ou azul, ele pode ficar mais quente ou mais frio. E dentro de uma mistura completamente equilibrada e adequada, dentro de um laboratório, de repente, aí sim você pode criar um marrom neutro, mas ele não é uma cor exclusivamente neutra. Você entende bem isso quando você experimenta um marrom que você pensa, esse marrom é meio avermelhado, eu não sei, esse marrom tá me parecendo meio amarelo, esse marrom é meio fechado, que geralmente são os marrons esfriados. Bom, você entendeu até aqui? Então, mais lá na frente a gente faz uma parte mais avançada desse tema. Agora, eu quero falar e introduzir o assunto harmonia de cores. A harmonia de cores é uma forma básica da teoria das cores, que funciona para combinação cromática. E essa técnica propõe possíveis relações entre as cores. Ou seja, a harmonia de cores é uma técnica que cria relações entre as cores para que a gente possa entender como elas funcionam em conjunto. Então, por exemplo, o círculo cromático é uma organização das cores. Nós temos aí o círculo de até 12 pontas, como a gente já conversou no vídeo anterior, e se você for estudar bem o círculo cromático, você vai ver que as cores primárias estão posicionadas a certa distância, quase que equivalentes, as cores secundárias a outra distância, quase que equivalentes,
entre as cores primárias e as cores terciárias vêm preenchendo os espaços restantes. O círculo cromático é muito importante porque ele nos permite ver todas as cores de uma vez e estabelecer ali as relações harmônicas. E isso torna possível entender por que alguns tons funcionam entre si, combinam entre si. Isso facilita o funcionamento de paletas de cores, por exemplo, quando a gente vai fazer uma combinação de roupa, ou quando a gente vai fazer uma combinação de cores no cabelo, ou quando vamos fazer uma combinação em paleta de maquiagem, por exemplo, as sombras. Então, resumindo, o círculo cromático vem como um esquema para a gente entender essa relação entre as cores e possibilita que a gente crie harmonias, possibilita que a gente entenda como elas funcionam juntas, como elas se comportam juntas. Pelo menos no âmbito visual, porque aqui a gente está falando de olhar para as cores juntas e não de misturar essas cores. A gente está falando de unir, colocar uma lado a lado ou sobreposta. Então, na hora de usar uma cor, fica muito mais fácil você entender como combinar, porque você sabe como as cores funcionam juntas. E aí, a combinação dessas cores não é puramente estética, tá bom? Elas também refletem emoções e a gente entra em psicologia da cor. Mas isso é assunto para o terceiro vídeo, para o próximo vídeo que eu vou conversar com vocês. Então já fica ligado aí, já bota aí na agenda que na semana que vem vai ter vídeo sobre psicologia das cores. Então a harmonia de cores nos dá um norte de forma prática de como as combinações ficarão. Se elas chamaram mais atenção, se elas ficaram bonitas, se elas não ficaram bonitas, se vai ter uma briga ali visual de cores. Tudo isso o círculo cromático consegue mostrar pra gente e o entendimento de harmonia faz com que isso fique muito mais prático e estabeleça combinações excelentes. E aí você pode pensar, tá, mas como eu começo uma combinação de cores? E aí fica uma dica da maquiadora. Você escolhe uma cor e a partir dessa cor que você vai encontrar no círculo cromático, você vai entender ali nas proximidades quais são as cores que mais combinam com ela e as cores que vão destacá-la ou ofuscá-la. Ou seja, eu quero fazer uma maquiagem predominantemente rosa. Escolhi o rosa como cor principal ou cor-chave. E a partir dali eu tenho que entender quais são as outras cores que vão, com o rosa, ficar harmônicas, ou seja, ficar bonitas. E a partir daí, as relações cromáticas começam a ser estabelecidas. E o que são relações cromáticas? São essas combinações harmônicas. Como assim? Em algum momento você já ouviu falar de combinação monocromática. A monocromia ou combinação monocromática significa que você escolheu uma cor, vamos usar o rosa de exemplo novamente, e tendo rosa como uma cor-chave ali, você vai escolher vários tons dessa mesma cor. Ou seja, um rosa bebê, um rosa chiclete, um rosa queimado, um rosa mais claro, um rosa mais escuro, e toda a sua maquiagem vai ser baseada nas variações desse rosa. Isso é uma harmonia monocromática, quando você escolhe uma cor e a partir de variações dessa mesma cor, em intensidade, luminosidade, você vai fazer uma maquiagem completa ou vestir um look completo. E aí nós temos também a harmonia análoga ou combinação análoga. As combinações análogas são aquelas que estão lado a lado no círculo cromático. Vamos supor, eu quero fazer uma combinação análoga com rosa. Então eu olho para o rosa e olho quais cores estão ao lado desse rosa no círculo cromático. Então, se ao lado do rosa estiver o lilás ou o roxo, você sabe que essa harmonia vai ser uma harmonia análoga, porque as cores estão lado a lado no círculo cromático. Mas é bom tomar cuidado, porque dependendo de como você vai utilizar as cores análogas, elas podem parecer monocromáticas. Então, talvez você não alcance ali o resultado que você está querendo. Temos também a famosa harmonia complementar. É uma harmonia criada entre cores que estão opostas no círculo cromático e são as cores de maior contraste. Trabalhar com essa harmonia não é fácil e a gente tem que escolher muitas vezes uma cor intermediária para que elas possam ser misturadas. Quando a gente fala na maquiagem, em especial, de uma harmonia complementar, a gente está falando de uma harmonia que pode se neutralizar. As cores complementares, elas se neutralizam porque elas se completam. E como isso funciona? Se eu tenho um amarelo, que é uma cor primária, está faltando junto a esse amarelo para completar as cores primárias, o vermelho e o azul. Que, curiosamente ou não, é o roxo. Então, o roxo é a cor complementar ao amarelo. Todas as vezes que eles se misturarem, vão se neutralizar e virar, no nosso caso, um marrom.
Agora, tendo como exemplo o verde. O verde é uma cor secundária formada pelas primárias amarelo e azul. E a única cor que falta para complementar as 3 cores primárias é o vermelho. Portanto, verde e vermelho são cores complementares. E qual é o grande problema disso na maquiagem? É que quando você misturar um pigmento no outro, vai dar marrom. Então, isso pode manchar uma sombra e acaba manchando uma harmonia que você tentou fazer nos olhos. Então, funciona muito bem quando a gente fala de pele, mas na sombra dos olhos nós temos que ter uma cor intermediária para conseguir fazer essa harmonia. O que isso quer dizer? Se você for fazer uma maquiagem com verde e vermelho e as 2 cores estiverem nos olhos, você precisa ter alguma cor ou algumas cores de transição. Então, você do vermelho para passar para o verde ou do verde para passar para o vermelho, você precisa de cores intermediárias para que não manche. Então, do verde, eu vou passar de repente para um azul, que vai passar de repente para um roxo e que vai passar para um vermelho no final. Conseguiram pegar? E dessa forma, o vermelho e o verde não vão se encontrar diretamente e não vão marcar o olho de marrom. Mas marrom não é uma cor bonita que a gente quer usar nos olhos? Claro que é, mas não quando a gente está misturando ali cor primária com cor secundária. Nesse momento só vai marcar e manchar, porque os pigmentos estão soltos ali. Não é uma coisa já pronta para a gente trabalhar. E temos a última das harmonias mais famosas, que é a harmonia triádica, ou tríade. É uma harmonia de cores formada pela posição em que elas estão no círculo. Então, a posição de determinadas cores no círculo forma um triângulo equilátero, e isso faz uma harmonia triádica. Não é uma harmonia super difícil de se trabalhar na maquiagem, a gente consegue ali alocar bem as cores. Mas é uma harmonia que, dependendo da referência, ou seja, eu quero uma harmonia triádica que contenha o verde, você pode deixar aquela mistura ali um tanto quanto esquizofrênica se não for bem feita. Tudo bem que eu adoro uma coisa que chama atenção, uma mistura de cores bem louca, mas talvez a sua cliente não curta tanto e aquilo ali cause um estranhamento visual. Bom, existem outras harmonias também, mas não são harmonias tão relevantes assim dentro da maquiagem. Então eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo a gente vai falar sobre psicologia das cores. Gente, essa série de vídeos sobre colorimetria vai ficar o hino. Não tem essa série de vídeos em lugar nenhum, eu tô me achando. Mas brincadeiras à parte, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Espero que vocês gostem desse também. E eu prometo que se vocês acompanharem bonitinho, no final dessa série de vídeos, que eu não sei quantos vídeos vão dar, você vai ter muito menos dúvida sobre a cor do que você tem hoje, se você ainda tiver alguma. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E dá o seu curtir aí para esse vídeo aparecer para mais gente, para a gente fazer uma troca aqui nos comentários, uma troca de conhecimento. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.